Você começou a esquecer coisas. Não coisas grandes, coisas pequenas. O nome de alguém que você conhece há anos e que de repente some quando você precisa dele. A tarefa que você estava fazendo antes de a notificação aparecer e que simplesmente evaporou. A reunião que você jurou que havia anotado e que não estava em lugar nenhum. A palavra exata que você quer usar numa frase e que fica na ponta da língua sem chegar. E você atribui ao cansaço, à idade, a ter muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. A qualquer explicação que faça sentido e que não seja a que você ainda não tem coragem de considerar. Mas tem mais coisas. A concentração que era uma das suas marcas, aquela capacidade de entrar num problema e ficar lá por horas, sumiu. Agora você abre um documento e em 3 minutos está em outro lugar sem saber exatamente como chegou lá. Você relê o mesmo parágrafo 4 vezes e cada vez que chega no final não sabe o que leu. E as reações. Você reage a coisas pequenas com uma intensidade que te surpreende. Um comentário banal de alguém e você sente uma onda de raiva ou de angústia que não é proporcional ao que aconteceu. Ou o oposto. Situações que deveriam te mover não movem nada. Uma espécie de anestesia emocional que coexiste estranhamente com a hipersensibilidade. E em algum momento você olha para tudo isso junto e pensa: alguma coisa mudou no meu cérebro. Não sei o que é. Não sei quando começou, mas algo está diferente. Você está certa. Algo mudou. E tem um nome muito preciso para o que está acontecendo. Não é fraqueza. Não é envelhecimento precoce. Não é déficit de atenção que você nunca soube que tinha. É o que o alerta constante no trabalho literalmente faz com o cérebro humano. De forma mensurável, de forma documentada, de forma que explica cada um dos sintomas que você está vivendo. E entender isso muda tudo. Você percebeu mudanças na sua memória ou concentração que não consegue explicar? Me conta nos comentários. Deixa eu começar com uma distinção que é fundamental para entender o que está acontecendo. Existe uma diferença enorme entre estresse pontual e alerta crônico. E essa diferença não é só de grau. É de natureza, é de o que acontece no cérebro em cada caso. Estresse pontual é o que acontece quando você tem uma apresentação importante, um prazo apertado, uma situação difícil que precisa ser resolvida. O sistema de alerta do cérebro é ativado. O cortisol sobe, a atenção se estreita e se concentra no problema. E quando o problema passa, o sistema desativa. O cortisol volta ao nível basal. O cérebro retorna ao modo de funcionamento normal. Esse ciclo é saudável. É para isso que o sistema foi construído. Alerta quando necessário, recuperação depois. O estresse pontual, dentro de limites razoáveis, não danifica o cérebro. Às vezes até melhora o desempenho temporariamente. Alerta crônico é outra coisa completamente diferente. É quando o sistema de alarme é ativado e não desativa. Quando o cortisol sobe e não volta ao nível basal. Quando o cérebro fica em modo de emergência, não por horas, mas por dias, semanas, meses, às vezes anos. E quando isso acontece, quando o sistema que foi construído para funcionar em ciclos de ativação e recuperação é forçado a operar em ativação contínua, o cérebro começa a mudar, não de forma metafórica, de forma estrutural e funcional, mensurável com as ferramentas de neuroimagem que temos hoje. E essas mudanças explicam cada sintoma que você está vivendo. Você consegue identificar quando o estado de alerta no seu trabalho deixou de ser pontual e se tornou constante? Deixa eu te explicar o que acontece especificamente com a memória, porque esse é frequentemente o sintoma que mais assusta as pessoas e que raramente é conectado à causa real. O hipocampo é a estrutura do cérebro mais diretamente envolvida na formação de novas memórias e na capacidade de aprender. E ele é extraordinariamente sensível ao cortisol. Em níveis normais, o cortisol tem um papel importante no hipocampo. Ele participa do processo de consolidação de memórias, especialmente memórias relacionadas a eventos significativos. É parcialmente por isso que você se lembra com tanta clareza de situações emocionalmente intensas. Mas quando o cortisol fica elevado de forma crônica, o efeito no hipocampo se inverte. Em vez de auxiliar a formação de memórias, ele a compromete.
Estudos de neuroimagem mostram que exposição prolongada a cortisol elevado está associada à redução no volume do hipocampo. Não uma mudança abstrata, uma mudança estrutural mensurável. E o resultado prático dessa mudança é exatamente o que você está experimentando. Dificuldade em formar novas memórias. Dificuldade em recuperar informações que você sabe que estão lá. Aquela sensação de que o acesso à memória ficou lento, impreciso, não confiável da forma que era antes. Você não está ficando menos inteligente. O cortisol está literalmente interferindo com o funcionamento do hipocampo, e enquanto o nível de cortisol permanecer elevado, essa interferência continua. Isso não é abstrato, é biologia, e biologia tem causas que podem ser endereçadas. Você já se sentiu menos inteligente do que sabe que é? Como isso afetou a forma como você se vê profissionalmente? Agora eu preciso falar sobre a amígdala, porque ela é a peça central de tudo o que está acontecendo, e é fundamental entender o que ela faz e o que acontece com ela em alerta crônico. A amígdala é a estrutura do cérebro responsável pela detecção de ameaças e pela ativação da resposta de emergência. Ela é rápida, eficiente e opera abaixo do nível da consciência. Antes de você saber conscientemente que algo é ameaçador, a amígdala já detectou, já avaliou e já começou a preparar o corpo para responder. Em situações de alerta pontual, a amígdala ativa e depois o córtex pré-frontal, a parte mais racional do cérebro, modula essa resposta. Avalia se a ameaça é real. Considera contexto. Calibra a resposta de acordo com a situação real. Em alerta crônico, esse sistema de modulação fica comprometido. A amígdala, que foi treinada por meses ou anos a detectar ameaças num ambiente que é genuinamente ameaçador, fica hiperativa. Ela começa a detectar ameaça em estímulos que objetivamente não representam perigo. O tom de uma mensagem, o silêncio de alguém que normalmente responderia, uma expressão facial ambígua, um comentário neutro que o sistema hiperativado lê como potencialmente hostil. E, ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que deveria modular essas reações, está operando com capacidade reduzida por causa do cortisol elevado. A moderação que deveria acontecer não acontece com a eficiência de antes. O resultado é o que você está vivendo. Reações emocionais que parecem desproporcionais. Dificuldade de regular o que sente. A sensação de que suas respostas emocionais têm uma vida própria que você não consegue mais controlar da forma que conseguia antes. Isso não é você se tornando uma pessoa mais difícil. É a amígdala hiperativa encontrando um córtex pré-frontal com capacidade reduzida. É neurobiologia, não caráter. Você já se surpreendeu com a intensidade das suas próprias reações a coisas que racionalmente sabia que eram pequenas? Vou te contar algo sobre um período da minha vida que eu reluto em compartilhar porque ainda é desconfortável de nomear. Houve um tempo em que eu comecei a notar que minha capacidade de fazer o trabalho que eu amava havia mudado de uma forma que não conseguia explicar completamente. Não é que eu havia esquecido o que sabia. Era mais sutil e mais assustador do que isso. Era a sensação de que o pensamento estava mais lento. Que conexões que antes eu fazia com facilidade agora exigiam um esforço que não deveria ser necessário. Que entrar no tipo de concentração profunda que o meu trabalho exige, aquele estado de fluxo onde o tempo passa sem que você perceba, havia se tornado muito mais difícil de acessar. Eu atribuí a várias coisas: ao volume de trabalho, à fragmentação da atenção que a tecnologia produz, à fase da vida, a qualquer explicação disponível. O que eu demorei para conectar é que esse período coincidiu exatamente com um período de alerta crônico que eu estava vivendo numa relação profissional específica, que o estado de vigilância que eu mantinha em relação a essa situação não ficava no trabalho, ia comigo, e estava consumindo recursos cognitivos que eu precisaria para o trabalho que importava. Quando aquela situação se resolveu, a capacidade voltou, não de um dia para o outro. Mas voltou de uma forma que foi suficientemente clara para que eu não pudesse mais atribuir o que havia acontecido a qualquer outra coisa. O alerta crônico não fica num compartimento separado, ele ocupa o cérebro inteiro, e o cérebro inteiro paga o preço.
Você percebeu mudanças na sua capacidade de fazer o trabalho que você sabe que consegue fazer? O que mudou especificamente? Preciso falar sobre o que acontece com a criatividade e a capacidade de resolver problemas, porque esse é um dos impactos menos falados e um dos mais significativos para quem faz trabalho que exige pensamento complexo. O cérebro em modo de alerta é um cérebro focado em sobrevivência. E sobrevivência, do ponto de vista neurológico, não exige criatividade, exige velocidade, exige respostas rápidas a ameaças conhecidas, exige seguir protocolos estabelecidos que já provaram ser seguros. O que a criatividade exige é o oposto. Ela exige um cérebro que pode vagar, que pode fazer conexões inesperadas entre conceitos distantes, que pode tolerar ambiguidade sem precisar resolvê-la imediatamente, que pode ficar num problema sem pressão de ameaça e explorar possibilidades sem hierarquizá-las por urgência. Esse estado mental, o que os pesquisadores chamam de modo de rede padrão, é incompatível com o estado de alerta. Quando a amígdala está em alta atividade detectando ameaças, o modo de rede padrão é suprimido. O resultado prático é que um cérebro em alerta crônico perde progressivamente acesso ao tipo de pensamento que produz insight, criatividade e soluções não óbvias. Ele fica muito bom em seguir o que já conhece e muito menos capaz de encontrar o que ainda não conhece. E em trabalhos onde a capacidade de pensar de forma original é central, esse impacto é devastador. A pessoa que antes trazia soluções criativas passa a operar num modo mais reativo, mais mecânico, mais próximo do mínimo seguro do que do máximo possível, e frequentemente interpreta isso como perda de capacidade, como evidência de que não é mais tão boa quanto era. Quando, na verdade, é o sistema de emergência consumindo os recursos que a criatividade precisaria. Você percebeu mudanças na sua capacidade criativa ou na sua forma de resolver problemas durante esse período? Existe um ciclo que eu preciso nomear porque ele é responsável por manter e amplificar tudo que eu descrevi até aqui. E ele começa com o sono. O sono, especialmente as fases de sono profundo, é quando o cérebro faz parte do seu trabalho mais importante de manutenção. É quando consolida memórias, quando processa experiências emocionais, quando limpa resíduos metabólicos que se acumulam durante o dia, quando o sistema nervoso tem a oportunidade de se recuperar do que o dia exigiu. O alerta crônico compromete o sono de formas muito específicas. O cortisol elevado cronicamente interfere com os padrões naturais de cortisol que regulam o ciclo sono-vigília. A amígdala hiperativa continua detectando ameaças mesmo durante o sono, mantendo o sistema em nível de ativação que impede as fases de sono mais profundo e restaurador. A mente que não consegue desligar continua processando as situações do dia quando deveria estar em repouso, e sono comprometido agrava todos os outros impactos que eu descrevi. A memória piora mais. A regulação emocional fica ainda mais difícil. O córtex pré-frontal, que já estava com capacidade reduzida pelo cortisol, fica ainda mais comprometido pela privação de sono. A amígdala, que já estava hiperativa, fica ainda mais sensível. É um ciclo que se alimenta de si mesmo. O alerta crônico compromete o sono. O sono comprometido agrava os efeitos do alerta crônico. E a pessoa fica progressivamente mais exausta, mais reativa, mais lenta cognitivamente e cada vez menos capaz de reconhecer que o que está acontecendo tem uma causa externa e não uma origem interna. Como o seu sono mudou desde que esse estado de alerta começou? O que você percebe que é diferente? Preciso falar sobre algo que acontece frequentemente com quem está vivendo esses sintomas e que adiciona uma camada significativa de dano ao que já existe. Os sintomas que eu descrevi, a falha de memória, a dificuldade de concentração, as reações emocionais desproporcionais, a perda de criatividade, o sono que não restaura, esses sintomas raramente são conectados pelo sistema de saúde ao ambiente de trabalho. O que acontece na maioria dos casos é que cada sintoma é investigado e tratado isoladamente. A falha de memória gera uma investigação de déficit de atenção ou de início precoce de declínio cognitivo.
A dificuldade de concentração vira diagnóstico de TDAH em adultos que nunca tiveram TDAH. As reações emocionais desproporcionais viram transtorno de humor. O sono comprometido vira insônia primária tratada com medicação. Cada diagnóstico pode ser tecnicamente defensável olhando para os sintomas isoladamente, mas nenhum deles chega na causa. E tratamentos que não chegam na causa têm eficácia limitada e muitas vezes temporária. Porque a causa é o cortisol cronicamente elevado. É a amígdala hiperativa. É o córtex pré-frontal com função reduzida. É o hipocampo sendo comprometido. E a causa disso tudo é um ambiente que mantém o sistema de alarme do cérebro permanentemente ativado. Enquanto esse ambiente não é identificado e endereçado, os sintomas continuam. Às vezes melhoram um pouco com tratamento, às vezes pioram apesar do tratamento. E a pessoa fica com a sensação de que há algo fundamentalmente errado com ela que os tratamentos não conseguem resolver. Não há. O tratamento está sendo aplicado no lugar errado. Você já recebeu diagnósticos ou tratamentos para sintomas que, em retrospecto, podem ter tido origem no ambiente de trabalho? Então, o que acontece quando o ambiente muda? O que a recuperação realmente parece e quanto tempo leva? A resposta começa com uma das descobertas mais importantes da neurociência moderna: a neuroplasticidade. O cérebro não é estático. Ele muda em resposta ao ambiente ao longo de toda a vida. E as mudanças que o alerta crônico produziu, embora reais e mensuráveis, são reversíveis. O hipocampo que reduziu de volume em resposta ao cortisol crônico pode se recuperar quando os níveis de cortisol normalizam. Estudos mostram que o hipocampo tem uma capacidade de regeneração que por muito tempo foi subestimada. A neurogênese, a formação de novos neurônios, acontece no hipocampo adulto e é estimulada por condições de segurança, exercício, sono de qualidade e ausência de estresse crônico. A amígdala hiperativa começa a recalibrar quando deixa de receber sinais consistentes de ameaça. Esse processo não é imediato. A amígdala, que foi treinada por meses ou anos a detectar ameaça num ambiente específico, não simplesmente desativa quando o ambiente muda. Ela precisa de experiências repetidas de segurança para reaprender que o nível de alerta pode diminuir. O córtex pré-frontal, cuja função foi reduzida pelo cortisol elevado, começa a recuperar capacidade quando o cortisol normaliza. A capacidade de regular emoções, de tomar decisões complexas, de manter concentração, de acessar o pensamento criativo, essas funções voltam. Não todas de uma vez. Progressivamente. E o sono, quando o sistema nervoso começa a encontrar segurança suficiente para se reorganizar, começa a recuperar a profundidade e a qualidade restauradora que tinha antes. O tempo que isso leva varia. Depende de quanto tempo durou a exposição, da intensidade do alerta, do quanto o ambiente atual oferece as condições que a recuperação precisa. Mas acontece. E acontece de forma que pode ser observada na experiência cotidiana antes mesmo de ser mensurável num exame. O primeiro sinal frequentemente é pequeno. Um momento de concentração mais profunda do que havia sido possível nos últimos meses. Uma memória que chegou de forma mais fácil. Uma reação emocional que ficou mais proporcional ao que aconteceu. Um problema resolvido de uma forma que surpreendeu a própria pessoa. Esses momentos não são acidentais, são o cérebro se reorganizando, lentamente, de forma não linear, mas de forma real. O que você acha que seu cérebro precisaria para começar esse processo de reorganização? Se você chegou até aqui, reconhecendo os sintomas que eu descrevi, eu quero que você leve uma coisa muito específica. O que está acontecendo com o seu cérebro tem nome, tem causa e tem caminho de volta. A memória que falha não é sinal de que você está ficando menos capaz, é o hipocampo sendo comprometido pelo cortisol cronicamente elevado. A concentração que sumiu não é falta de disciplina ou de força de vontade. É o córtex pré-frontal operando com recursos reduzidos num sistema que está priorizando sobrevivência. As reações que parecem desproporcionais não são você se tornando uma pessoa mais difícil.
É a amígdala hiperativa encontrando um sistema de moderação comprometido. A criatividade que você não consegue mais acessar não foi embora. Está sendo bloqueada por um sistema nervoso em modo de emergência que não tem recursos disponíveis para o que não é sobrevivência imediata. Cada um desses sintomas é uma resposta previsível e documentada de um cérebro saudável a um ambiente que não é seguro. Não é fraqueza, não é déficit, não é o início de algo permanente e irreversível. É neurobiologia respondendo ao contexto. E contexto pode mudar. E quando o contexto muda, quando o sistema nervoso começa a encontrar segurança suficiente para sair do modo de emergência, o cérebro começa a se reorganizar. Com uma capacidade de recuperação que a neurociência continua descobrindo ser mais extraordinária do que imaginávamos. Você não perdeu quem era. O seu cérebro está protegendo você da única forma que sabe. E quando o perigo passar, ele vai se lembrar de como funcionar sem estar em guerra. Se esse vídeo explicou algo que você estava sentindo, mas não conseguia nomear, deixa nos comentários. Pode ser o reconhecimento de um dos sintomas, pode ser o alívio de entender que tem uma causa concreta para o que está acontecendo, pode ser a primeira vez que alguém conectou o que você está sentindo ao ambiente onde você passa os seus dias. Cada comentário aqui embaixo é um lembrete para outra pessoa de que o que ela está vivendo tem explicação. E que explicação é a forma mais honesta de acolhimento que existe. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, porque essa conversa sobre o que acontece com o cérebro, com o corpo, com quem a gente é, quando certos ambientes se instalam na nossa vida, ela vai continuar, com a profundidade e a precisão que esse tema merece e que você merece receber. Cuida de você. O seu cérebro está trabalhando para te proteger. Agora é a sua vez de criar as condições para que ele possa descansar.